Vamos lá de novo. Aproveitar que a fila tá grande aqui em Floripa. Povo voltando da praia, verão. Liguei essa luz aqui, não sei se vai ajudar, se vai atrapalhar. Vou falar de mais um tema. Já é batido, né? A gente sempre discute esse tema. Os estaduais. Acabar ou não acabar com os estaduais? O que fazer? Então, uma vez já fizeram um seminário em que diversos profissionais da área levaram sugestões de adaptação do calendário brasileiro em relação ao europeu. Uma vez eu organizei um evento aqui em Florianópolis e eu tive a oportunidade, na época, de trazer o Dr. Virgílio, que ele era responsável pelos parte de torneios da CBF. E ele argumentou muito bem porque ele era contra e porque era impossível adaptar o calendário brasileiro ao europeu. Ele deu vários argumentos que eu nem me lembro mais agora para citar aqui, que foram interessantes, mas que ainda eu discordo. Eu ainda acho que precisa ter uma pausa no meio do ano que permita que os clubes possam viajar para o exterior, possam excursionar, certo? Eu acho que isso vai gerar mais renda para os clubes brasileiros e também visibilidade internacional, que é muito importante. Mas voltando aos estaduais, os estaduais acabam limitando essa mudança no calendário. Como o calendário fica muito apertado, é praticamente impossível ter essa folga no meio do ano, em julho, certo? Na minha visão também, eu vejo que não há interesse da Rede Globo em abrir esse espaço, porque obviamente ela está protegendo o produto dela. Ela paga milhões para os clubes e ela quer proteger esse produto. De que maneira? Como eu vejo isso? Não sei se vocês se lembram, uns tempos atrás, quando o SBT começou a transmitir a Copa do Brasil. Foi aí que a Copa do Brasil ganhou essa força, que até então a Copa do Brasil era um torneio que não tinha muita expressão. E o SBT começou a transmitir, o torneio ganhou força, eles estavam tendo muita audiência. E junto com isso, começaram a surgir alguns torneios de verão, tipo Copa Master, Copa dos Campeões Mundiais. Quem não se lembra, naquela época eram 4 times brasileiros só que haviam sido campeões mundiais: Flamengo, Santos, São Paulo e Grêmio. E era feito um quadrangular, se levava para Manaus, para o Mato Grosso, os estádios lotavam. E virou uma Copa até interessante, o pessoal gostava, a torcida comparecia, e era mais um produto do SBT, com o aval da CBF, óbvio. E a Globo, fechando todo esse calendário, ela não abre espaço para que os clubes criem esses torneios e para que eles corram para os concorrentes para comercializar esses eventos. Obviamente que são outros produtos do mercado e tudo isso gera audiência, concorrência, e ela está defendendo o papel dela. Só que eu acho que, por outro lado, os clubes perdem muito com isso, porque poderia ter produtos esses torneios de verão, de intervalo do meio do ano, receber clubes internacionais do Brasil, certo? E clubes brasileiros poderem excursionar no exterior, com a força máxima, né? E quem sabe também excursionar até para a Europa. Poxa, quem não sonha em ver nossos times jogarem na Inglaterra, ver nossos clubes jogarem na Espanha. Até pouco tempo atrás isso acontecia. Na década de 90 ainda, em São Paulo do Telê, se vocês pesquisarem no YouTube, vão ver jogando a Copa Teresa Herrera, dando uma surra no Barcelona, uma surra no Real Madrid. Muito legal. É claro que hoje o cenário mudou, né? Hoje nós temos que implorar para nossos times não serem goleados, né? Depois que eu vi o Santos tomar de 8-0, confesso para vocês que eu fico até com medo de ver o Tri MSN enfrentando um clube brasileiro. Mas assim, nessa questão do calendário, e os estaduais acabam inchando demais o calendário, certo? Mas aquela questão, acabar ou não acabar com os estaduais? Olha, o Brasil é um país continental, com muitas características específicas, e desenvolvimento econômico também que não é igualitário, certo? Não tem como acabar com os campeonatos estaduais, por exemplo, do norte do país. Amazonense, por exemplo, vai acabar o campeonato amazonense? Vão ficar só na Série D? E os clubes pequenos? E os gastos com as viagens? Tudo essa questão que precisa ser debatido, certo?
Em Santa Catarina, por exemplo, o campeonato catarinense ele é muito equilibrado. São 10 equipes na Série A e dessas 10 equipes, 5 são favoritas ao título, sempre. Avaí, Figueirense, Chapecoense, Criciúma, Joinville, Avaí, Figueirense, Chapecoense, Criciúma e Joinville. Esses 5 eles entram sempre com o propósito de ganhar o título. E depois tem outras equipes correndo por fora e que ainda beliscam alguma coisa no campeonato. Então qual estadual no Brasil que tem essa força? A não ser o paulista e o carioca, né? Depois é o catarinense. Então são poucos. Então acaba que é um campeonato bem equilibrado aqui em Santa Catarina, certo? Só que, por outro lado, imagina, tá, que a gente acabasse com todos os estaduais no Brasil. Série A, B, C e D. Fizesse a Série E, por exemplo. Teríamos 5 campeonatos oficiais no país, tá? E mais a Copa do Brasil. Quando que um time igual, por exemplo, o Avaí vai ser campeão brasileiro? Uma vez na vida, tá na morte. Quantos times vão passar o resto da vida sem levantar uma taça, sem ser campeão? O Misto do Mato Grosso. Esses times precisam de um torneio regional. Eles precisam levantar taças. Eles precisam ser campeões de alguma coisa. Então a gente não pode limitar o futebol brasileiro como um todo a 5 taças. É impossível. Vai acabar com todo o interesse das torcidas. Eu entendo que os estaduais, na minha opinião, eles têm que ser encurtados nos estados que o futebol é mais desenvolvido. Que a maioria das equipes são na Série A ou Série B do brasileiro, já jogando na Série C. E nesses estados, tá, eu acredito que o estadual pode ser muito mais curto, dando um espaço muito maior ao Campeonato Brasileiro. Nos demais estados, onde o futebol não é tão desenvolvido, onde as equipes estão na Série C, na Série D, aí sim eu acho que o estadual tem que ter um tempo maior, até para preencher o calendário, até para essa questão de custo. É uma visão, né? Eu acho que assim, a gente tem que ser debatido esse assunto. Eu vejo muitos analistas aí que são radicais, acaba com o estadual e tem que ser até 15 divisões. Será que esse é o caminho? Ou, enfim, é um assunto que tem que ser muito debatido. Não é tão simples assim. O Brasil não é tão simples de ser discutido. O futebol brasileiro, o seu calendário como um todo. E tô chegando em casa, galera. Não vou conseguir terminar agora. Eu vou terminar de debater esse assunto mais tarde. Mas é um assunto quente, hein? Porque eu sou muito mais fã dos regionais, como Copa Sul-Minas, como a Copa do Nordeste, do que simplesmente campeonatos estaduais. Eu acho o Campeonato Mineiro extremamente desinteressante, certo? Eu acho que a melhor forma de disputa do Campeonato Mineiro é um torneio preparatório para o Brasileirão, com no máximo 6 equipes na fase final, Cruzeiro, Atlético, América e 3 que se classifiquem de outras maneiras, certo? Com uma preliminar, aí sim faz um campeonato estendido, que comece no final de outubro, por exemplo, e que classifiquem para o início do ano seguinte as 3 equipes que jogarão a fase decisiva do campeonato. Então tudo isso são coisas que precisam ser discutidas. Cheguei e a gente vai se falando. Eu sou Thiago Mansur, eu trabalho com marketing esportivo. Eu acho que ninguém é dono da razão, certo? E esses assuntos têm que sim ser debatidos, têm que ser discutidos pelos profissionais da área, pelos dirigentes dos clubes. Ninguém tem a fórmula perfeita para o futebol brasileiro. Valeu, galera. Grande abraço.